está na reta final, a Eurocopa está na reta final, o brasileiro está caminhando. Tudo certo aí, Altino, para a gente falar o resumão de futebol essa semana? Beleza, Marcelo. Tudo bem? Bom dia. Não, estamos aí, exatamente. Reta final de Eurocopa e de Copa América, Brasileiro e Série B e as outras séries avançando, né? Muita coisa, Olimpíada se aproximando. Vamos ter o Brasil na Olimpíada também, tanto no feminino como no masculino, né? Do futebol. E iniciando também as competições europeias. Eu estou fazendo os vídeos específicos sobre isso. Vou fazer mais um hoje, né? E semana que vem começa a Libertadores, não é isso? Se eu não me engano, não é isso? Acho que é 29, hein? Acho que Teremos o é. retorno de Sul-Americana e Libertadores, né? Mas já entra nesse vídeo É de hoje, 29, não? né? Eu acho que é na outra semana. Na Bom, mas enfim, 14. estamos É retornando. 14, é 14. Entra sim. Não, não sei. Tem Copa do Brasil também, né? Será que é a Copa do Brasil? É semana 14, semana que vem. A Pois gente vai ter é, que comentar hoje exatamente. aqui, Né? verdade. No final do Então, mês é a Copa do Brasil. opa, eu que me confundi então. Isso, Vamos lá, vamos. perfeito. Já que você está falando aí dessas competições, vamos começar por Copa América e Eurocopa, porque aí a gente bate isso, depois vai para o Sul-Americano e fecha com o brasileiro. Vamos lá. Eurocopa para começar, para a gente já ir falando sobre o que está rolando de pesado. O que é essa. Comparando aí a Eurocopa com a Copa América, foi uma surpresa para você? A Copa América é um estadual do lado da Eurocopa? O que você está achando em relação a isso? A questão, assim, o nível é mais baixo, né? A gente já vinha falando, né? O nível aqui na América do Sul caiu bastante, o Brasil está meio que sobrando, a Argentina tenta fazer uma sombra, mas os demais estão muito fracos, estão muito aquém, e, sem fazer a comparação internacional, assim, fazendo a comparação interna mesmo, né? Os países regrediram em relação a alguns anos atrás. O Uruguai já não é a força que já foi, a Colômbia é a mesma coisa, o Equador também caiu Verdade. demais, o Paraguai nem se fala. Então, assim, a comparação que eu acho mais justa é dentro do próprio cenário, né? E aí, assim, quando a gente vai para a Europa, a gente vê que no cenário da Europa, esses países, entre eles, dentro da comparação deles, vários subiram de patamar, né? A gente viu a Hungria voltando, fazendo uma boa participação, a A gente própria viu a República Dinamarca. Tcheca, o País de Gales, enfim, a Dinamarca, com todos os problemas. Pois é, a Dinamarca. A Croácia, eu acho que decepcionou um pouco. A Croácia, que foi vice-campeão do mundo, eu acho que a Croácia talvez tenha perdido espaço. Mas a gente viu uma Dinamarca subindo, a gente viu uma Finlândia estreando numa Copa, não é? Numa Eurocopa em fase final, ganhando da Dinamarca. A gente viu a Hungria caiu no grupo da morte, fez uma boa campanha. Né? A gente viu, então, alguns países que não são tão cotados. A Suíça subiu, foi bem a Suíça. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto. A gente tem que fazer a comparação dentro do seu cenário. O segundo aspecto, que eu acho que esse é o mais gritante de todos, é a qualidade do gramado, né, Marcelo? Até para você ter um Opa! bom desempenho de futebol, né? Para a gente fazer qualquer análise técnica e tática, pressupõe um bom gramado. O que a gente vê na Eurocopa é um tapete e aqui na Copa América, pastos. Né? Então, acho que isso também é outro diferencial. Até porque os grandes jogadores dessas equipes da América do Sul, todos eles, jogam na Europa nos grandes times. Então, estão acostumados a bons gramados e lá rendem, jogam em grandes equipes, não é só do Brasil e da Argentina, a gente pega da Colômbia, o Quadrado joga na Juventus, tem uma série de jogadores, né, o Cavani, né, o Suárez, que jogam nas grandes equipes da Europa. Né? Então, não é uma questão só da falta de qualidade, a gente tem até qualidade, eu acho que há claramente um atraso na parte tática aqui da América do Sul, acho que existe, a nossa imprensa tem uma resistência a aceitar isso, mas é fato, e temos uma diferença abissal de gramado. Isso não vou nem entrar na questão de arbitragem, que também poderíamos entrar também na questão de VAR, uso do VAR e arbitragem, que aqui a gente tem quase que um uso paralelo, né? Enfim. Verdade. Então eu acho que assim, mas apesar de tudo, eu acho que, por exemplo, na Copa América,
acabou que pintou a final que todo mundo esperava, a final que todo mundo imaginava, né? Que é Brasil e Argentina, né? E que é uma final que coloca um dos maiores clássicos do futebol do mundo, né? E é uma final que vai se contrapor à final da Euro. No final das contas, acho que Brasil e Argentina tem um peso pesado, né? Pela rivalidade, pelas conquistas internacionais. Tão pesado Então, quanto assim, Inglaterra e Itália, né? eu diria até que é mais, né? Porque a Inglaterra, na verdade, a Inglaterra tem uma Copa só que ganhou daquela maneira questionada até hoje, né? Que jogou em casa, enfim. E nessa Euro, apesar de eu ter achado a Inglaterra melhor, ter torcido para a Inglaterra, ter achado que a Inglaterra merecia passar, mais uma vez a arbitragem foi decisiva num jogo que a Inglaterra precisava dentro da Inglaterra, né? Para ir para a final, porque aquele pênalti lá foi muito maroto, né? Então o E o jogo estava Schmeichel difícil. pegou, É né? Ele evidente, deu aqui a para gente não azar. está desmerecendo a Inglaterra. Não, pois é, exatamente. Mas a gente não está desmerecendo a vitória. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ter sido a Inglaterra. Jogou melhor, jogou para frente, incomodou mais. Fisicamente estava melhor do que o time da Dinamarca. Mas o fato concreto é que o lance, numa prorrogação, um lance daquele, não foi pênalti, né? Então, assim, fica chato porque assim isso vai sempre ser questionado, né? Ah, foi ajudado, porque eu não sei, nos pênaltis, me parece que o goleiro da Dinamarca era melhor do que o goleiro inglês. Então, e a Dinamarca, eu acho que apostou na ida nos pênaltis Pelo, muito em pelo virtude gol, disso também, né? pelo De gol ter que a um Dinamarca fez, goleiro mais, o gol que o mais goleiro era familiarizado com limitado, os né? pênaltis, né? É, pois é. Enfim, mas o fato é que temos então lá uma Itália com a Inglaterra, né? Vai ser um jogão também. Muito bom ver a Itália renascer, muito bom ver a Itália voltar a ser protagonista, né? A Itália ficou um tempo muito. Fez uma Copa de 2014 no Brasil péssima, não foi na de 2018, quer dizer, é quase um ciclo, são duas Copas que a Itália realmente ficou fora assim do protagonismo, né? E a Itália faz falta, né? A Itália é tetracampeão do mundo, é uma das maiores potências, junto com o Brasil e a Alemanha, são os três maiores, né? Então é muito bom ver a Itália voltar ao cenário internacional com força e principalmente jogando um bom futebol, né? Um futebol coletivo, um futebol até mais ofensivo do que o tradicional para a Itália, né? Sim, E eu verdade. acho que vamos ver como é que vai se portar. Vai ser um jogo muito difícil, porque a Inglaterra vai jogar em casa, né? Tem a pressão da arbitragem, a gente não sabe se, enfim, na dúvida, né? A gente já viu o que aconteceu, né, na semi. Então, eu acho que é um jogo muito duro para a Itália, mas vai ser um jogão. E aqui do Brasil e Argentina, eu acho que o Brasil leva vantagem. Acho que o Brasil tá mais redondo do que a Argentina, tem mais coletivo, apesar de eu não gostar desse time do Tite, tenho muitas críticas, não pratico um bom futebol, né? Mas me parece que tem um coletivo mais pronto, até porque o time da Argentina também, nos últimos anos, mudou demais de técnico, né? Foram várias mudanças, ninguém se firma lá, né? A Argentina não tem uma sequência de trabalho, né? E vive muito em função do Messi, não tem um coletivo bom. Na verdade, o que eu estou vendo desse Brasil e Argentina é o Brasil ganhar não faz mais que obrigação. É quase que um estadual. Se você não ganhar a Copa América, você não ganha nada. Não vai disputar por nada. E se não ganhar, talvez, aparentemente, pelo menos eu tenho essa impressão, que o Tite balance. Se ganhar, fica naquela situação que a gente falava do Rogério Ceni, de pô, tá ganhando, ganhou o caneco, vai demitir e tal. E aí o que eu vejo é isso. Para a Argentina é a oportunidade de botar um título aí na prateleira que está sem aí, sei lá. Acho que a Argentina, o último título da Argentina foi em 2004, né? E para o Brasil acaba sendo só Não, foi mais que 93. obrigação. Foi Eita, 93. achei que era mais Não, recente. foi 93. Foi no outro século, então. Não, 2004 que você está se referindo foi a Olimpíada, foi a medalha de ouro da Olímpica, né? Mas aí era o time É, olímpico, né? mas tô querendo dizer que Na verdade, não foi é nem alguma 2004, eu acho que foi comemoração a mais. 2008. Eu acho que foi 2008, eu acho que foi em Pequim, eu acho que foi em 2008. Foi a seleção olímpica, mas a seleção profissional da Argentina, o último título foi a Copa América de 1993. Tem muito tempo. Está num jejum grande, né? Enfim, nesse período fez final de Copa do Mundo, né? Fez final de Copa do Mundo da Alemanha no Brasil, né? Só, 2014. só para te confirmar aí, Altino, a Argentina foi campeã É. olímpica 2004 e 2008.
Então foram as duas últimas. Mas, enfim, mas é a seleção olímpica, né? Então, assim, não é a seleção profissional. O Messi até estava nessa daí, de Pequim. Ele foi um dos 3 acima de 23 anos, né? Naquela cota, né? E é o único título dele com a camisa da Argentina. É a medalha de ouro olímpica com o Sub-23, entendeu? É importante para a carreira do Messi, né? Eu acho que a briga está aí. Se existe alguma disputa real, é essa questão aí de Messi, que o Messi é bem comportado, assim, como atleta, ele não se envolve em polêmica e tal. Nesse sentido, tenho visto bastante gente torcendo por ele, torcendo não pela Argentina, torcendo pelo atleta para ele sair para ele se aposentar tendo um título pela seleção, né? Agora, você acha que essa disputa Neymar com Messi aí na Copa América, isso pode ter um peso na escolha do melhor do ano depois, no final do ano? Eu tenho a impressão que o melhor do mundo não vai sair aqui da América do Sul, não. Eu acho que vai ser coisa de jogador europeu. Tenho essa impressão. Tendo a Eurocopa, coisa e tal. Vamos aguardar. É que tem que sair Sei. primeiro as opções, né? São 10, né? São 10 ou 6 que eles colocam primeiro, uma pré-seleção. São 10. É porque o Neymar vem daquela temporada que ele fez uma boa temporada no Paris Saint-Germain, né? Levou o Paris Saint-Germain longe, né? Enfim, não ganhou o título, mas o Paris Saint-Germain fez uma boa Champions, né? Enfim, então não sei. Também a escolha no final do ano vai entrar metade da temporada europeia que vai se iniciar agora, né? Então Tem que manter aí um padrão. vamos ver como é que vai ser, né? Isso aí. Enfim. Verdade. É, Falamos aí de Copa América e Eurocopa de uma forma meio junta, né? Porque não tem muitos jogos e tal. Como você comentou que a Libertadores e a Sul-Americana estão voltando, eu vou primeiro citar os jogos de brasileiros pela Sul-Americana e depois a gente faz a mesma coisa com da Libertadores. Vamos lá, na Sul-Americana, a LDU pega o Grêmio, o Independente Del Valle recebe o Bragantino e o Santos enfrenta o Independente. Ah, não, tem o América de Cali pega o Atlético Paranaense. O que você tem a pontuar aí dessas 4 partidas e o que você almeja para o futuro dos brasileiros? Vamos lá. O caso do Grêmio, o Grêmio foi o que foi a melhor campanha da Sul-Americana aí, né? Teve uma campanha 100%, foi muito bem, estava sobrando. Os ventos viraram no Só que sul, o momento mudou, né? O Grêmio entrou numa certa crise, vem mal no brasileiro, perdeu o treinador. Pois é, perdeu o treinador, né? Tá chegando o Filipão, então tem um momento de transição aí no Grêmio E o que você eu acha acho do que Filipão? coloca esse jogo aí com a LDU um jogo perigoso, porque também tem o fator altitude, né? Olha, eu não gosto, nunca gostei do Felipão. Tem gente que gosta, né? Eu respeito, né? Acho ele tem títulos, não tem como a gente negar que ele tem um currículo de muitos títulos, Verdade. mas eu acho que é pouco, né? No sentido que assim, para mim tem que ter performance de futebol, né? A minha régua não pega só porque ter título, né? Eu acho que tem que praticar um bom futebol, coisa que os times dele nunca praticaram, né? Sempre um jogo reativo, explorando bola aérea, muita marcação, um jogo muito feio, algumas vezes até com antijogo, né, com práticas Enfim, não é um futebol que me agrada, acho que é um futebol que foi praticado durante um bom tempo no futebol brasileiro, não só por ele, como por outros treinadores que viraram ícones, e acho que isso, de uma certa maneira, contribuiu para o Brasil chegar ao estágio que nós estamos hoje de dificuldade de enfrentamento com os europeus. Porque para jogar com os caras tem que jogar bola, não é antijogo, não é bola aérea, não é. Enfim, nós tínhamos um futebol vistoso em que a gente era referência no mundo, e infelizmente, a partir do final dos anos 80 para os anos 90, nós migramos para um cenário que vários treinadores contribuíram para isso. O Parreira foi um, o Luxemburgo foi outro, o Filipão foi demais, Tites,
E por aí vai, né? Mano Menezes. Então a gente teve uma série de treinadores cultuados pela nossa imprensa, inclusive, né? Como referência no futebol, que era um futebol muito diferente do futebol brasileiro. Então eu acho que hoje a gente paga um pouco esse preço. Então eu para mim não me agrada. Mas assim, eu entendo que no caso do Grêmio, o Grêmio está muito mal, precisa de uma chacoalhada. O Filipão sabe fazer isso. Ele é um cara identificado com o Grêmio precisa dessa identificação. Saiu de um Renato que era identificado, apostou num Thiago Nunes que não segurou o Rojão. Então acho que o Grêmio precisa realmente ter um. Então eles buscaram nessa filosofia, eu entendo, né? Mas assim, é um tiro curto. Não acredito que o Filipão vai fazer um grande trabalho, que o Grêmio vai voltar. Eu acho que a missão dele ali é tirar o Grêmio do desespero, né? Verdade. Então, né? Então, nesse sentido, pode dar certo. Agora, esse confronto da Sul-Americana é um confronto difícil, porque a LDU, e você veja, o Filipão chegou, Marcelo, ele já vai estrear domingo agora, no final de semana, num Grenal, né? Quer dizer, já entra pressionado para estrear num Grenal. E depois vai jogar com a LDU, um mata-mata com altitude. Então, assim, vai ser dureza, né? Sem treino, sem. Enfim, não é fácil, né? A pressão vai ser grande, né? Então, eu acho que o Grêmio, apesar da boa campanha na primeira fase, 100%, e se colocou como favorito da Sul-Americana, as circunstâncias colocam o Grêmio num risco de uma eliminação, infelizmente. Né? Deixa eu só O falar, Bragantino, ele não foi sim, 100%, não. Ele empatou a última rodada. Ele terminou invicto. empatou, né? Terminou Vai em vivo. lá. Mas foi a melhor campanha, Já o Bragantino já foi o inverso da moeda do Grêmio. O Bragantino ele vinha sem estar cotado, e agora o grande momento do Bragantino. O Bragantino liderando, ele estava liderando o brasileiro, né? Enfim, Ainda teve tá alguns tropeços. aparelhado com o Palmeiras. Mas está ali, tem questão de jogos a menos, enfim, essas coisas a gente também complica a gente analisar quem está em primeiro, né? O Atlético tem um jogo a menos, é uma confusão isso. Mas o fato é que o Bragantino está nas cabeças, está jogando um bom futebol, está na briga, aparentemente, do brasileiro, apesar de eu achar que não vai brigar, mas ainda está lá, até o final. Eu acho que o Bragantino não sustenta, mas no momento atual está ali. Já fez um terço do Então ele campeonato. vai ter. É. Então ele agora vai ter o confronto com o Del Valle, né? Então, assim, é um confronto interessante, porque são dois times que vêm em ascensão, né? Aqui na América do Sul. O Bragantino pelo Brasil, o Del Valle nos últimos anos. E o pessoal brinca até no meme, né? Que é o confronto do Red Bull com o Del Valle, né? Do suco com o energético, né? O pessoal está brincando que é o Verdade. confronto das bebidas. Não tinha parado para pensar nisso, verdade. Pois vamos ver o que ganha, se é o suco ou se é o energético, eu não sei, né? Vamos ver. Mas é um confronto interessante, né? Tem também a questão da altitude, né? O Bragantino vai também, o Del Valle joga na altitude, então esse também é um fator complicador. O Atlético Paranaense, que fez muito boa campanha na Sul-Americana e também está nas cabeças no brasileiro como o Bragantino, eu acho que ele é bem favorito contra o América de Cali. Não vejo o Atlético Paranaense eliminado, acho que ele avança, né? Ele já ganhou a Sul-Americana, inclusive, alguns anos atrás, o Atlético Paranaense. Então é uma equipe que sabe jogar essa competição de mata-mata, costuma ir bem em Copa do Brasil também. Então eu acho que o Atlético Paranaense vai garantir uma vaga brasileira mais à frente, sem risco. O América de Cali não é o América de Cali dos anos 80, que foi o grande momento do América de Cali. E por fim, o Santos, né? Você falou do Santos, né? Pega o Independiente, é um confronto sempre difícil, né? O Independiente é um time copeiro, tem camisa, tem história, é um clube que tem muito bastidor, né? Tem uma pressão, ele tem um bastidor muito forte, dos mais fortes de todos, da Argentina, talvez. Nunca é fácil eliminar o Independiente, tem muita força política, né? É um clube muito, enfim, tem lá seus cacicões. Então, e o Santos não vem naquele grande momento. O Santos tem aquele esquema, já está naquele esquema de Diniz, né, Marcelo? Não sei se você concorda. O futebol já está aquele esquema de Diniz que a gente nunca sabe se vai ser efetivo. Muito toque de bola, muito controle do jogo, pouco chute, pouca finalização, e a gente não sabe qual é o limite, né, disso. Né? Que me lembra a Espanha na Eurocopa. É muito parecido com o futebol jogado na Espanha. Muito toque de bola, pouca lateral. A bola quase não sai nas laterais, se você for reparar. Eles dominam demais a bola, mas não tem aquela coisa do basquete, de correr para fazer
Eles não estão interessados, eles estão querendo ficar com a bola. Se posse de bola ganhasse campeonato, Fernando Diniz era campeão de tudo. Exatamente. Então, eu acho que o confronto para o Santos é um confronto difícil. Eu apostaria na eliminação do Santos, mas futebol, os dois times têm camisa, têm história, vamos ver. Né? Então, a Sul-Americana, eu acho que é isso. Vamos para a Libertadores? Vou fazer o mesmo esquema. Vou citar os jogos brasileiros. Beleza. E aí você vai me falando o que você acha. O Defensa e Justiça recebe o Flamengo. O Olímpia recebe o Internacional. O Cerro Porteño recebe o Fluminense. O Boca Juniors recebe o Atlético Mineiro. O São Paulo recebe o Racing. E a Universidade Católica recebe o Palmeiras. Haja brasileiro nessa fase, hein? Exatamente. Não deu nenhum confronto brasileiro, né, no sorteio. Né? Então, vamos lá. Eu acho que assim, Fluminense contra o Cerro Porteño, o Fluminense é favorito, o Fluminense está num bom momento, apesar de alguns tropecinhos aí, tropeçou depois com o Ceará também, né? E tinha tido aquela derrota para o Atlético Paranaense também antes do Fla-Flu, mas acho que o Fluminense está num momento mais tranquilo, o Cerro Porteño tem um time mais robusto, acho que o Fluminense passa, não vejo muito risco do Fluminense não, para mim seria uma surpresa uma eliminação do Fluminense. O Racing com o São Paulo, eu acho que é um confronto bem difícil para o São Paulo. Né? O São Paulo está tentando um processo de reconstrução. O Crespo ganhou o estadual, quebrou a fila, né, os anos aí de jejum, mas o São Paulo não está bem. O São Paulo está com alguns desfalques. Vai perder o Daniel Alves para a Olimpíada. Né? O Crespo, aparentemente, me parece um pouco perdido. Acho que ele ainda não entendeu bem o futebol brasileiro. Né? Para o estadual foi suficiente, que o nível é mais baixo. No brasileiro, que você tem muitas viagens, climas diferentes, vai no Nordeste, joga calor, vai no Sul, é frio, gramados, enfim, a logística do brasileiro é outra, né? O nível também é outro. Me parece que o Crespo ainda não entendeu bem isso. São Paulo não vai bem, e esse confronto com o Racing é perigoso, porque os dois estiveram no mesmo grupo, né? Na Libertadores, na fase de grupos, e o Racing ganhou um dos jogos, né? E o outro foi empate com o Racing jogando melhor. Né? Sim. O Racing é uma equipe grande, o Racing é a grande academia do futebol argentino, né? Para quem não sabe, né? Historicamente, a academia é considerada a academia do futebol, né? do argentino, o futebol bonito, o futebol clássico, o futebol técnico, o futebol de base, forma jogadores, tem uma torcida apaixonada, tem uma identificação muito grande. É claro que não tem, a gente sabe que não vai ter torcida no estádio, mas o Racing tem muita história, gente. Então, é um time que tem muito vínculo com os valores nacionais da Argentina. Né? Então, vai ser um confronto difícil para o São Paulo. Eu não sei se o São Paulo passa, não. Hoje, o momento do São Paulo é turbulento. A mesma coisa eu posso dizer do Inter e Olímpia, que também é um confronto que também repetiu da fase de grupo. Eles também fizeram no mesmo grupo. Naquele momento, verdade, o Inter sobrou, o Inter goleou o Olímpia, inclusive no Beira-Rio, foi uma situação, naquele momento, tranquilo, o Inter muito superior. Mas a corda também virou, o Inter também não vem bem, perdeu também o treinador, existia claramente uma insatisfação coletiva ali do grupo com o treinador, e aí eles apostaram num outro treinador estrangeiro, o Aguirre, que já passou pelo Inter antes, fez algum trabalho razoável, mas não é um cara também com grandes trabalhos. É um treinador também, nessa linha Filipão, ele é um Filipão uruguaio, ele tem aquele estilo futebol força, físico, truculento, catimbeiro. Eu não sei, o time do Inter, eu não achava o time do Inter bom ano passado, eu acho que foi brilhante a campanha, acho que foi vice-campeão, mas eu sempre apontei aqui, você lembra, eu falava que era um time limitado tecnicamente, fisicamente estava bem, muita luta, muita briga, mas era um time tecnicamente muito limitado. Acho que piorou. E a turbulência só aumenta, porque eles perderam os Grenais aí, perderam o Campeonato Gaúcho, inclusive vai ter o Grenal agora, esse final de semana, na estreia do Filipão. Corre o risco do Filipão estrear com uma vitória, gerar mais crise para o Inter. Então, assim, eu acho que esse confronto do Inter é um confronto perigoso com o Olímpia, porque o Olímpia pode não ter melhorado, mas o Inter de lá para cá piorou. Então, acho que nivelou. Né? O Inter é favorito, mas vai ter que jogar bola, Marcelo. Não adianta ser favorito antes da bola rolar, né? Verdade. Né?
Agora, faltam os outros confrontos. O Palmeiras eu acho que passa, né? O Palmeiras pegou um adversário que não era tão cotado, né? Muita gente, inclusive, apontava como o adversário ideal no sorteio. E o Palmeiras, naquela época, também não estava bem, mas o Palmeiras retomou, né? O Abel Ferreira conseguiu reverter algumas pressões, alguns momentos de turbulência. Parece que o Palmeiras voltou ao trilho das vitórias, pelo menos. O bom futebol ainda está distante, né? Essa é uma das críticas que fazem a ele, né? O pessoal cobra mais futebol, né? O Palmeiras não tem aquele futebol vistoso, aquele futebol. E tem elenco, né? Muita gente diz que tem elenco, eu nem acho que tem esse elenco todo, mas enfim. O fato é que o Palmeiras ele é cobrado para apresentar um futebol de mais qualidade. Acho que contra o Católica dá para passar com tranquilidade, Marcelo. Acho que não corre risco, não. Né? Aí temos o confronto do Flamengo. Esse é um confronto que é um confronto, vamos dizer, e que tem algumas nuances. Né? O Defensa e Justiça é um time pequeno da Argentina, sem tradição, e que perdeu vários jogadores, porque tem a janela agora do meio do ano, né? E ele perdeu vários dos principais jogadores, inclusive 3 ou 4, mas 2 dos principais, né? É um time que não segurou, um deles, inclusive, voltou para o River Plate, era jogador que estava emprestado para o River Plate. Foi o cara que fez o gol, inclusive, na vitória contra o Palmeiras, né? Então, o Defensa e Justiça piorou. O time é um time que não consegue segurar os jogadores, né? E principalmente jogadores que têm ofertas de risco. Mas o momento do Flamengo também não é bom, né? Exatamente. Em outros momentos, seria mais vantagem o Flamengo ter jogado. Pois é, então esse é o ponto que eu ia falar. Então, se o Defensa e Justiça está enfrentando turbulências de ter perdido alguns jogadores importantes, o Flamengo vive uma turbulência também com essa pressão do Fora Ceni, né? Os desfalques também, o Flamengo ainda vão chegar da seleção o Everton Ribeiro e o Gabigol, né? O Brasil joga no sábado, né? A Copa América, né? Então eles vão se apresentar no dia seguinte para. Não acredito que joguem domingo, porque domingo tem o Campeonato Brasileiro, mas são opções com certeza para Libertadores. Né? O Arrascaeta já voltou, o Isla também, mas ainda não entraram no ritmo. Claramente estão fora do circuito físico, né? Assim, claramente. Vão ter mais uma semaninha aí para tentar entrar no padrão de suportar um jogo 90 minutos, enfim. Principalmente o Arrascaeta, porque o Arrascaeta na seleção uruguaia não jogou tanto, não é titular, né? O Isla não, o Isla joga, é titular da seleção chilena absoluto. Então o Flamengo vive essa turbulência, né? Ainda tem essa adaptação com a saída do Gerson, pressões para tirar o Ceni, o nome do Renato sendo ventilado a todo momento, né? O Renato está no Rio aqui, inclusive, né? Então não sei, vamos aguardar. Eu não acredito que o Ceni saia ainda, né? Muita gente tinha certeza que ia cair depois do jogo do Atlético, não caiu, eu também imaginava. Eu ia deixar esse assunto para a gente falar durante o Brasileirão, mas pode comentar, beleza. Fica à vontade. Não, mas enfim, então é isso. Eu acho que ele ainda vai ter uma sobrevida aí. Eu acho que o Flamengo vai jogar com a Chapecoense, o jogo é no Maracanã no domingo. A tendência mesmo com o mau momento do Flamengo é vencer a Chapecoense. A Chapecoense não ganhou de ninguém no brasileiro, né? Então acho que se o Flamengo ganhar da Chapecoense, ele ganha mais uma sobrevida aí. Ninguém vai demitir um treinador com a vitória. Então, eu acho que estão apostando um pouco nisso, esperar mais um jogo, né? E também o retorno desses jogadores da seleção, que vão dar mais robustez ao elenco. Então, é um confronto que o Flamengo precisa ter cuidado. Né? Eu acho que o Flamengo é favorito, inegavelmente o único time é favorito. Que faltou você falar foi Boca Atlético Mineiro. Esse eu deixei por último, porque esse é o confronto mais pesado, né? Claramente é o confronto mais pesado. E é um confronto que eu acho que o Atlético corre riscos, né? Corre bastante riscos, porque o Atlético oscila muito, né? Faz boas partidas, com partidas ruins, inclusive faz algumas partidas ruins em casa também, tem feito algumas partidas ruins em casa, mas principalmente fora de casa o Atlético tem jogado muito mal mesmo. Mesmo nesse jogo com o Flamengo aí, o Atlético não fez essa grande partida, né? Chegou a correr risco. Se o Flamengo forçasse um pouquinho, até empatava o jogo, até teve a chance de empatar. Então o Atlético não me parece um time ainda confiável. Né? Também sofreu com problema de jogadores que foram para as seleções, né? Eles têm vários jogadores estrangeiros, paraguaios, venezuelanos, que foram para a Copa América, então o Atlético também teve esse problema, também vai perder jogadores para a Olimpíada, né? Acho que tem 2 jogadores na Olimpíada, né? Acho que é o Guga e não sei se é o Arana, sei lá, tem 2, enfim. Acho que é.
Então vai ter esse probleminha aí, né? Enfim, perdeu os dois laterais, né? O lateral é a saída de bola, né? Então ali eu acho que o Atlético vai ter dificuldade mais para frente. Mas vamos ver. Eu acho que é um confronto muito difícil, porque o Boca tem muita história, muita tradição e gosta de crescer nesses momentos. Acho que o Atlético corre risco. Boa. Podemos caminhar aí para o Campeonato Brasileiro. E aí, para falar de Campeonato Brasileiro, eu vou começar como Série B, porque acaba sendo mais enxutinho, e depois a gente fecha no Brasileirão Série A. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. A gente, na Série B, eles estão na 10ª rodada. O Náutico continua liderando aí com folga. O top 4 ali é Náutico, Curitiba com 20, Náutico com 21, Curitiba com 20, Sampaio Corrêa com 18, CRB com 17. O Vasco e o Botafogo estão na primeira parte da tabela. O Vasco em sexto com 13, o Botafogo com 12 e o Cruzeiro com 10 está em 13º. A zona de rebaixamento está Vitória, Brasil de Pelotas, Londrina e Remo. A Ponte saiu da zona, hein? O que você tem a pontuar aí do que está acontecendo na Série B? Porque está interessante. Tá começando a ficar interessante e o cenário começa a se desenhar, né, Marcelo? Começa a entrar. Eu sei que sempre tem aquele torcedor mais entusiasmado que começa sempre a dizer: não, mas tem muito campeonato ainda, faltam não sei quantas rodadas, né? Ainda está no início, mas toda a parte do campeonato conta para o resultado final, né? E aí eu acho que no estágio que a gente está, tanto na Série A como na Série B, já começa a ter pequenos desenhos de tendências, né? É Verdade. claro que pode ter uma ascensão, alguém engrenar uma sequência, ou positiva ou negativa, mas a gente já começa a ver desenhos, né, de cenários de tendência. Ainda dá tempo, mas precisa reagir. Então, vou pegar o caso específico da Série B. Vamos começar falando aqui lá de baixo, por exemplo. Se você pegar meus vídeos para trás, na zona do rebaixamento, dos 4 equipes que estão lá, 3 eu apontava como com riscos de rebaixamento no início do campeonato, antes de começar o campeonato. Eu falava do Brasil de Pelotas, você deve se lembrar, do Vitória da Bahia e do Londrina, né? Eu achava que o quarto que brigaria era o Confiança, que está ali também um pouquinho acima, chegando, mas está na briga. O Confiança está fora da zona, mas eu acho que a briga do Confiança é para não cair. Que está chegando. Então, eu estou mais ou menos chegando perto aí dos 4, é capaz de eu acertar os 4. A surpresa para mim é o Remo. Eu não acreditava no Remo com uma campanha ruim. Eu acho que o Remo está destoando, mas assim, tudo está igual, né? Você vê que todos estão com 7 pontos e a galera que está fora tem 8. É questão de uma rodada. Então, pode ser que o Remo consiga aí 2 vitórias, sei lá, na sequência. Que se você for pensar escape aí dessa zona perigosa. 7 pontos em 9 jogos não é tão ruim, né? Não é péssimo, não é horroroso. Quase. Então, assim, eu acho que em termos de rebaixamento, o desenho que está é um desenho muito parecido com o que eu apontava no início. A Ponte, como você falou, tinha time, tinha condição de sair, já saiu, né? Deu uma reagida, né? Eu acho que o CSA também é outra que está ali embaixo, que é uma decepção. Eu acho que o CSA a gente esperava mais. O CSA vem fazendo boas campanhas, o CSA vem fazendo boas Copas do Nordeste. Acho que o CSA ainda pode dar uma subidinha. O Cruzeiro não. O Cruzeiro é uma decepção. O Cruzeiro, acho que eu sei que a torcida do Cruzeiro, os mineiros podem ficar tristes com a gente aqui. A gente tem sempre batido muito e reclamado, né, Marcelo? Mas assim, a gente pode queimar a nossa língua, mas assim, vai ser muito difícil o Cruzeiro conseguir subir esse ano de novo, gente. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que começar a se acostumar. Não, já estava lá, né? Já estava lá. Mas eu acho assim, a torcida do Cruzeiro vai ter que se acostumar com a ideia de mais um ano na segunda divisão. Infelizmente, cara, vai ser muito difícil o Cruzeiro subir. A gente vê a diferença quando a gente olha para o lado e vê o Botafogo e o Vasco. A gente vê que eles estão com muito mais consistência e preparo do que o próprio Cruzeiro, né? Eu estou só falando Botafogo e Vasco porque eu considero que tinham times no mesmo patamar do Cruzeiro, são os 3 grandes. Mas se a gente olhar para os outros, para os médios, a gente vê que o Náutico está com consistência, o Sampaio Corrêa, o Curitiba. Então a situação do Cruzeiro é muito difícil. O Cruzeiro realmente
eu acho que ele vai ter que engrenar uma sequência aí quase que perfeita de 5, 6 jogos, vitórias seguidas, para conseguir entrar no bolo e conseguir ser, de fato, um clube que incomode os outros e gere preocupação em ser um dos postulantes a pegar uma das 4 vagas. Acho a situação muito difícil do Cruzeiro. Falando da turma lá de cima, vamos lá. Bom, a turma lá de cima, você deve lembrar, eu também estou mais ou menos acertando, né? Eu falava do Náutico, falava do CRB, antes do CRB eliminar o Palmeiras na Copa Brasil, eu falava do CRB, né? O CRB está há 3 anos batendo ali. O Sampaio Corrêa eu também falei, ano passado o Sampaio Corrêa foi o 5º colocado, foi o primeiro que não subiu. São 2 anos seguidos do Sampaio Corrêa fazendo boas campanhas também. São clubes que têm trabalho, têm consistência, têm gestão. Que perdeu força, né? Isso hoje em dia tem peso, não é só camisa e história, gente. O Brusque perdeu um pouco de força, mas você vê, tá com uma campanha ali igual o Vasco, mas o Brusque tem 8 jogos, hein? Se você olhar ali, o Brusque tem um jogo a menos. Então, assim, se ele ganhar esse jogo a menos, ele fica a 1 ponto do CRB, né? Quem perdeu também um pouco de força foi o Goiás, né? O Goiás estava no G4 já desde o início, eu acho, né? O Goiás saiu agora, caiu para o 5º, né? O Vasco deu uma boa ascensão, acho que o Vasco deu uma animada aí para a sua galera, né? Se o Vasco vai jogar agora, inclusive, joga hoje, né? Hoje tem Vasco e Sampaio Corrêa. É um confronto direto, né? Jogo difícil em São Januário, né? Mas o Vasco parece ter dado uma melhorada. Agora, o Vasco vive, eu acho que muito parecido com o Flamengo no momento, viu, Marcelo? Porque apesar do Vasco tá assim, parece em ascensão, oscila, existe também uma pressão muito grande em cima do treinador, como existe no Ceni, também tem muita gente defendendo a cabeça do Cabo, né? Então eu acho que o Vasco também está padecendo dos problemas do Flamengo. Tem que ter uma tranquilidade interna para poder o trabalho evoluir. No caso do Vasco, é um trabalho que tem que evoluir para ele subir para a Série A, cara. É uma situação assim, que o Vasco não pode ficar mais um ano na segunda divisão, né? Inclusive, financeiramente, é um desastre, né? Então, eu acho que vamos ver como é que isso vai evoluir aí, né? E o Curitiba também está ali no bolo do G4, Curitiba e Náutico, que eram 2 clubes que eu falava também que tem pedigree. São clubes que sabem jogar a segunda divisão, são os times que normalmente brigam para subir. Sobem e caem, mas estão sempre quando caem, brigam para subir de novo. Então, assim, a Série B já tem um desenho aí que eu acho que é interessante. O Botafogo que abriu o placar contra o CRB e tomou a virada, né? Eu achei que o Botafogo ia conseguir uma vitória fora de casa, em cima do CRB, que é um time tradicional, seria uma ótima para o Botafogo, mas acabou vacilando aí e tomou a virada. Sim. Mas o Botafogo está bem postado, né? Eu acho que o Botafogo vai ter também suas dificuldades, né? Tem um time pior do que o Vasco, o time do Vasco é melhor que o do Botafogo, claramente. Mas o Botafogo me parece um time que sabe os seus limites, as suas limitações, e dentro dessas limitações está conseguindo fazer um futebol, fazer uma Série B consistente para pelo menos chegar brigando até o final. Se vai conseguir subir ou não, aí vai ser detalhe, e aí vai ser ali no Photoshop. Mas eu acho que o Botafogo tem tudo para brigar até o final, pelo menos para tentar subir. Coisa que a gente não vê no Cruzeiro, por exemplo, né? Vamos para a Série A, então, para poder fechar aqui nossa bela live? Sim. Vamos lá, então. O Brasileirão, eu queria. Na verdade, cada live que a gente faz está tendo 2 rodadas, que está tendo quarta e domingo. O que eu vou fazer agora? Como é o Brasileirão, eu vou citar os jogos da 9ª rodada, você comenta os que você achar que é interessante. Sim, mas agora não vai ter não, Marcelo. Como assim? Não. Agora não vai ter porque vai ter a Libertadores, né? Sim, vai ter mas Libertadores. Eu tô falando só para olhar para trás na rodada, para a gente comentar essas 2 rodadas que passaram. Ah, sim. Tá, entendi. Entendeu? Vamos lá. Na rodada. Entendi. Tá. Resumão. Vamos lá. Na tabela, o Palmeiras e o Bragantino estão com 22, o Atlético Paranaense está com 19 e o Atlético Mineiro está com 19. Fortaleza e Bahia estão fechando ali o G6. Além disso, o Corinthians está em 10º, Fluminense 11º, Flamengo 12º.
O Inter está em 14º, São Paulo em 16º, e a zona de rebaixamento é Sport, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio. Vou citar os jogos ali da nona rodada. Vamos lá. O América Mineiro ganhou de 2-0 do Santos, o Atlético Paranaense ganhou de 2-1 do Fortaleza, o Corinthians empatou com o Inter, a Chapecoense perdeu de 2-0 para o Bahia, o Flamengo fez o favor de perder para o Fluminense no finalzinho, o Sport perdeu para o Palmeiras de 1-0, o São Paulo perdeu para o Bragantino de 2-1, o Ceará ganhou de Juventude de 2-0, Cuiabá perdeu do Atlético Mineiro recebendo em casa, e o Atlético Goianiense ganhou de 1-0 do Grêmio. O que acontece na rodada aqui? 2 ou 3 jogos só para a gente poder ir para a 10ª, porque eu acho que tem clubes aí, atuais campeões brasileiros, que passaram aí o início de mês meio complicado, hein? E foi uma rodada... que o Flamengo... Vai. E foi uma rodada, Marcelo, de 10 jogos, 6 jogos o visitante ganhou, né? Foi uma coisa interessante, verdade, né? Porque até no Fla-Flu o mando de campo era do Flamengo. Então, em tese, foi o visitante que ganhou. Então, a gente teve vitórias do Atlético Goianiense contra o Grêmio, do Galo contra o Cuiabá, do Bragantino contra o São Paulo, Palmeiras contra o Sport, Fluminense contra o Flamengo e o Bahia contra o Chape. Uma rodada rara, né? Eu acho que vai ser raro ter 6 visitantes ganhando numa rodada de 10 jogos, né? Não é comum isso, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E só um empate, né? Só um empate e do Grêmio, do Corinthians, né? Na verdade, né? Porque é um time que quase sempre empata, né? O Corinthians é quase sempre empate o jogo do Corinthians, né? Impressionante, né? Na verdade, até peguei aqui agora há pouco que o Corinthians está a 4 rodadas sem perder. Só somou 6 pontos. Mas já é um bom caminho, né? Sim, sim. Não, eu acho que o Corinthians, apesar daquele susto inicial, muita gente falou que o Corinthians ia brigar para não cair. Eu achava que não ia, os indicadores apontavam uma boa campanha do Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai ficar ali numa posição mais confortável ali. Enfim, não vai correr riscos, não. Acho que em termos de rebaixamento, a gente tem lá o Sport está na zona, eu acho que é um time que vai brigar. O Cuiabá está na zona, mas eu acho que talvez não caia. O Cuiabá tem 2 jogos a menos também, é bom lembrar, né? Se ele jogar esses 2 jogos, provavelmente ele sai da zona. Eu acho que o Cuiabá não cai. A Chapecoense está numa situação difícil de pontuação, mas tem um treinador que sabe jogar esse campeonato, de somar pontos, que é o Jair Ventura, então pode vir a ter uma ascensão. Ainda não conseguiu, mas não sei, né? O Grêmio é que está realmente numa situação já ficando difícil, apesar de também ter jogos a menos. O Grêmio ainda não conseguiu ganhar, né? Então ganhou e está com 2 pontos só, né? Então a situação do Grêmio é bem difícil. Fazendo uma comparação rápida com a Série B, o Lanterna lá tem 7 pontos. Pois é, exatamente. Acho que o América Mineiro é um time que corre riscos de rebaixamento, está ali um pouquinho fora, mas acho que corre risco. O Juventude conseguiu dar uma desgarrada, e o Inter eu acho que é um time que, eu já falei para você aqui, o Inter para mim briga pela segunda parte da tabela, e dependendo de como ele conseguir lidar com essas crises, o Inter pode entrar nessa briga aí. O Inter não vem bem, o Inter não troca de treinadores, não, o time também parece um time já mais fim de ciclo, já envelhecido, não sei, o Inter tem que abrir o olho, hein? Eu não sou capaz de cravar que o Inter não corre risco, não. Sim. E da nona rodada, quais são 2 jogos aí para destacar? Talvez o Fla-Flu e o São Paulo e Bragantino? E o Grêmio Atlético eu acho que esses também. 2... Não, esses 2 e o Furacão com Fortaleza, que era um confronto de G4, né? Verdade. Apesar da gente não ter visto o jogo, né? Porque o jogo do Atlético não passa, né, Marcelo? A gente comenta isso toda semana. Não podemos ver esse jogo, mas era um jogo de G4, né? E aí é um jogo de 6 pontos, né? O Atlético Paranaense conseguiu ganhar de 2-1, né? Foi um resultado importante que consolidou o Atlético ali na briga e tirou o Fortaleza do G4, né? E o que você achou aí do Fla-Flu, no final das contas? Que no apagar das luzes, o Fluminense encontrou um gol. Não parecia que o Fluminense estava com chance e, de repente, achou um gol ali. Soube se defender o jogo todo.
Aí entra aquela coisa, né? O Flamengo jogou melhor, teve domínio, perdeu chance. O Bruno Henrique perdeu um gol incrível no início do jogo, né? Poderia ter mudado o cenário do jogo, né? Incrível. O Flamengo dominou, agrediu, criou até, perdendo gols. O goleiro do Fluminense foi bem, né? O goleiro que você costuma criticar, o goleiro do Fluminense foi bem no jogo, né? Você, Sim. do último Fla-Flu, você criticou ele na final do Carioca, mas ontem, mas nesse final dado, ele foi bem. E agora, eu acho assim, independente dessas gritarias de fora a cena, eu acho assim, o Flamengo, é o segundo jogo que o Flamengo perde no campeonato dessa maneira, com gols nos descontos, né? Praticamente o outro foi contra o Bragantino, no Maracanã. Então são Sim. 2 jogos aí que o Flamengo perdeu, poderia ter mais 2 pontos, poderia ter 2 empates, né? Só que, o que acontece? O Flamengo perdeu esses 2 jogos, na minha visão, e eu gosto disso, eu valorizo isso, pode a torcedor não valorizar, mas eu valorizo isso, Perder, perder tentando ganhar, porque assim, estava empatando, né? perder jogando bem. Não, não é só perder jogando bem, não, é a questão da postura, é perder tendo o jogo estado empatado até o finalzinho e tudo, mas o time não se acomodou em vamos segurar agora, pegar, somar mais um ponto. Não, até o final o Flamengo tentou ganhar do Bragantino e tentou ganhar do Fluminense. Tomou o contra-ataque, perdeu os 2 jogos, acontece. Mas vai acontecer também de algum jogo, ser a situação que está Ganhar no empatada e vai ganhar final. o jogo. Vai ganhar no final. Então, assim, eu acho esse tipo de coisa, eu valorizo isso. Tem torcedor que não tem essa visão. É, se satisfaz com o empate. Empatamos aqui com o Bragantino em casa. Não era um bom resultado. Tinha que tentar buscar a vitória e poderia ter acontecido, né? Aliás, houve a chance. Antes do gol do Bragantino, o Flamengo tinha acabado de perder um gol incrível. E aí, na sequência, o Bragantino fez o 3-2. Né? Contra o Fluminense foi mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é uma estratégia que me agrada e acho que deveria agradar a maior parte da torcida do Flamengo, que gosta de um time buscando o resultado, jogando para frente. Isso está no DNA da torcida do Flamengo, né? Agressivo, o time que não desiste. Quantos gols o Flamengo fez em cima da hora? Quantos títulos o Flamengo ganhou em cima da hora? Eu posso listar vários gols decisivos aqui, históricos do Flamengo, né? De tricampeonato, gol do Pet, gol do Elias na classificação do Cruzeiro, gol do Rodinelli, tudo gol depois dos 40 minutos, 42, 43, 44. Quer dizer, o Flamengo se caracteriza por ser um time que não desiste. Tem aquele gol do Fla-Flu, do Leandro, né? Histórico. Então, assim, é uma lista de gols históricos que o Flamengo tem de fazer gols em momentos finais do jogo, no apagar das luzes. O gol do Grêmio, contra o Grêmio do Zico. Então, assim, eu estou falando de cabeça, mas tem vários, né? Então, assim, eu acho que isso deveria ser visto dessa maneira. Perdeu, perdeu. Mas perdeu porque buscou ganhar. Entendeu? Não perdeu porque jogou mal. Isso é do futebol. Mas, infelizmente, existe uma certa. Não vou dizer histeria, porque é uma palavra que pode as pessoas se incomodarem, mas existe um consenso generalizado que os problemas todos do Flamengo é o Ceni, né? Aí você falou para o negócio da mudança do treinador. Vamos falar aqui. Se mudar o Ceni, alguém garante que vai melhorar? Alguém tem tranquilidade que o Renato vai É a chegar situação lá e vai. do Grêmio, né? Que demitiu o Renato e, passado Exatamente. um mês e meio, quis o Renato de novo. Cogitou Exatamente. trazer o Renato novamente. Então, essas coisas têm que ser medidas. O Flamengo está perto do que a torcida espera? Talvez não esteja, talvez esteja até longe. Mas, assim, se olhar para trás, o trabalho hoje é muito melhor do que o trabalho que estava sendo feito na época do Domi. Acho que é inquestionável isso. Né? O trabalho na época do Domi, o Flamengo não tinha um controle do jogo, o Flamengo não conseguia jogar bem fora de casa. Né? O Flamengo, bem ou mal, faz umas partidas muito semelhantes, jogando em casa e fora. Né? O Flamengo não toma goleadas, contra o Domi foram várias goleadas. Né? Tá longe do ideal. O problema é que as pessoas ficam comparando com o de 2019. E aí esse é um erro, porque nem A o régua está Jesus em muito lá em 2020. cima, né? Exatamente, nem o Jesus em 2020 conseguiu ser o que foi em 2019. Então, se a gente ficar com essa régua, não vai evoluir, vai ficar só trocando treinador, jogador e não vai resolver. Né? Então, enfim, vamos aguardar, ver como é que as coisas funcionam, mas eu acho que o Renato, se ele vier, ele vai pegar um cenário que para ele talvez seja mais favorável do que alguns anos atrás, porque também dentro do Flamengo existia. O Renato é tão sortudo, Marcelo, porque o Renato sempre quis treinar o Flamengo, sempre teve a vontade, teve 3 ou 4 propostas, 3 ou 4 momentos para vir, mas
sempre havia uma resistência de parte da torcida do Flamengo. Uma parte da torcida do Flamengo não curte o Renato, essas bobagens do gol de barriga, essas provocações, que sempre foi o estilo dele, isso é tudo uma bobagem, porque o cara é profissional, estava lá, jogou, enfim. Mas o cara foi muito campeão do Flamengo, o cara deu títulos ao Flamengo, aliás, títulos até mais importantes do que o gol de barriga, porque o Renato foi campeão brasileiro pelo Flamengo, o Renato foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Então, assim, o Renato tem uma história no Flamengo, se você pesar em relação ao Fluminense, que é maior. Então, eu acho uma bobagem o treinador. O Renato, se eu não me engano, tem 12 jogos só pelo Fluminense. Pois é, então assim. É bem pouco, bem rápido a passagem dele. O torcedor do Flamengo que ficar com a resistência ao nome do Renato pelo gol de barriga é de uma superficialidade, é de uma bobagem. Então, assim, o fato concreto é que existe essa resistência. Eu acho que você pode questionar os métodos, o estilo dele boleiro, isso é perfeito. Agora, se apegar porque jogou no Fluminense, fez gol de barriga, isso é uma bobagem. Mas o fato é que o Renato é tão sortudo que até essa resistência que havia nesse nome dele, eu acho que diminuiu, porque pelo tanta gente que quer o fora Ceni, que o Renato, eu acho que está dando até essa sorte. Ele pode chegar no Flamengo com um grau de rejeição baixo por conta do Ceni, né? E isso pode ser uma coisa que ajude, né, a ele, né, se ele for malandro, se ele souber conduzir. Porque também vai ter que ganhar, Marcelo. Não adianta. E outra coisa, na época do Jesus, se você lembrar, vão resgatar essas entrevistas dele. Com 100 milhões é fácil, com esse time tem que ganhar tudo, tem que jogar bem e ganhar. Então quem agora, quando ele pegar esse time... Depois vão usar contra ele, lógico. Exatamente. Vão trazer isso, ele vai ter que render, entendeu? Ele vai ter que jogar bola, o time dele vai ter que se impor. Então, assim, é claro que não é o mesmo time, mas ele vai ter que, né? Enfim, então o cenário é esse. Vamos aguardar. O Sávio Paixão Rubro-Negra está impossível. Né, o Sávio Paixão Rubro-Negra está impossível aí no anti-Ceni, né, no fora Ceni. Ele está só esperando a notícia para abrir o champanhe. Não, mas ele vai abrir aquele champanhe guardado lá na gaveta, né, no armário. Entendeu? Está só esperando fora Ceni, né? Deixa eu mudar de assunto rápido, porque tem duas pautas que a gente sempre fala muito aqui. Primeiro é artilharia. Quem está sozinho, né? Isolado, é o Gilberto do Bahia. E um ponto que a gente não comentou, o Palmeiras está na liderança. Nesse momento, hoje, exatamente dia 9/7, o Palmeiras é o favorito ao Campeonato Brasileiro. Não sei se vai durar tanto, porque as rodadas vão passando e as coisas vão mudando. Mas deixa eu só pontuar aí também os jogos da 10ª rodada, que até tem uma coisa para comentar, que o Fortaleza ganhou de 4-0 do América. A gente quase não está vendo goleadas nesse brasileiro, né? Assim como gol de falta, sim, as goleadas estão em falta. Vou citar os jogos. Santos 2, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 4, América Mineiro 0, Bahia 1, Juventude 0, Bragantino 1, Cuiabá 1, Palmeiras 2, Grêmio 0, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Sport 1, Fluminense 0, Ceará 0, Inter 0, São Paulo 2 e Chapecoense 0, Corinthians 1. Que você pega 3 jogos aí para pontuar e comentar para a gente encerrar a nossa live aí. Vou pegar então o Palmeiras e Grêmio, que foi o jogo que botou o Palmeiras na liderança, né? E botou o Grêmio na lanterna, disparado, né? São os dois extremos. Palmeiras fez os dois extremos, e que o Palmeiras fez um gol com poucos segundos, né? Que é outra coisa que está acontecendo pouco também no futebol, né? Gols com poucos segundos, sem o outro time tocar na bola praticamente, né? Então, foi uma vitória importante do Palmeiras. Vou pegar o Atlético 2, Flamengo 1, que foi um jogo também esperado, muita gente falando que eram os dois favoritos. Fizeram um jogo até de enfrentamento razoável, vamos dizer assim, o Atlético um pouco melhor, né? Mas também não foi essa diferença toda. Acho que o Flamengo fez uma partida justa, honesta ali. Perdeu em falhas individuais ali da defesa, perdeu também porque perdeu gols, o que o Flamengo perdeu de gols, continua perdendo de gols. Inclusive o Arrascaeta teve a chance de empatar no último lance ali, né? Cara a cara com o goleiro, poderia ter sido 2-2, ninguém teria falado nada, né? Enfim, mas foi um bom jogo. E vou pegar o terceiro jogo, o outro time grandes aqui, o Inter 0, São Paulo 2, a primeira vitória do São Paulo no campeonato, e o Inter seguindo a sua saga. E eu vou alertar sempre, hein, Marcelo? O Inter, para mim, briga para não cair, hein? Pode, olha,
Da outra vez que o Inter caiu, antes do campeonato começar, eu já tinha dito que os indicadores indicavam risco do Inter, e ele caiu. Esse ano não indica, mas pelo futebol que o Inter está jogando, pela turbulência, olha, se o Inter vier a cair na Libertadores, a crise vai ficar insustentável lá no Beira-Rio. Olha, e agora não tem Abel Braga para salvar, não, porque o Abel está na Suíça tomando o vinho dele, viu? Opa! Vamos lá. Para encerrar aqui, então, o que eu tenho para pontuar aí? O Fortaleza ter ganho de 4-0 do América, eu estava olhando aqui partidas anteriores. Na nona rodada não teve goleada. Na oitava, o Fluminense foi goleado e o Atlético Goianiense também. Aqui na sétima não teve. Na sexta também não teve. Na quinta também não teve. Na quarta, o Palmeiras goleou o Juventude. Olha, se eu te falar que é menos de uma goleada. O Fortaleza também. O Fortaleza que mais goleou no campeonato. Fortaleza e Atlético Paranaense. Na primeira rodada até teve duas goleadas. Mas tá raro, né? Sim, tá raro. Tá raro. Agora, deixa eu só falar aqui que você falou um negócio da artilharia, né? O Gilberto está em primeiro realmente com 7, né? E o destaque em segundo é o Edenilson do Inter, que está se especializando em ser o artilheiro dos pênaltis, né? Porque o que o Inter faz de gol de pênalti é uma festa, né? Verdade, né? É verdade. Ele está na briga pela artilharia por conta dos pênaltis, né? Mas assim, vendo a Eurocopa, a gente vê que os pênaltis não são só mal batidos por aqui, não, né? Que lá também se perderam muito pênalti. Na Eurocopa tá tendo muito gol contra, que aqui também não tá tendo. A gente tá conseguindo ver bastante. Parece, eu brinquei aqui em casa que parece outro esporte. Quando tu vê a Eurocopa e a Copa América, parece que são dois esportes diferentes, sendo que não é. Sim. Na verdade, é um planeta de diferença de nível. Mas acho que é isso. Mas a gente teve aquele pênalti maravilhoso do Jorginho da Itália, aquele brasileiro, né? Que pênalti maravilhoso aquele, hein? Bateu legal. Mas tu vê que é brasileiro que tá batendo. Que o brasileiro tira uma onda. Mas arriscado. Mas esse Jorginho, eu vi alguém falando que ele está sendo cotado como o melhor do mundo, né? Voltando a esse assunto do melhor do mundo. Quais são suas apostas aí para a gente encerrar esse assunto de melhor do mundo e fechar nossa live semanal em alto estilo? Eu acho que tem que aguardar um pouco, né? Como eu te falei, porque tem que ver também a questão dos clubes, como é que vai começar essa temporada, né? Mas assim, o Lewandowski foi da última vez, não acredito que seja de novo, né? Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar são os três que dominam assim as apostas de todo mundo. Não estão nos seus melhores momentos. Talvez o Neymar dos três seja o que esteja melhor, né? Em relação ao que já esteve, né? O Cristiano Ronaldo me parece em queda e o Messi também. O De Bruyne, que era uma aposta minha, ele fracassou na Euro, né? O De Bruyne jogou meio machucado, né? Ele teve aquele problema na face, né? Depois também um problema no tornozelo. Nem foi mal na Euro, mas para brigar para ser o melhor do mundo, acho que o De Bruyne vai ter que fazer uma temporada no City melhor, porque o City também perdeu a Champions, né? Então acho que isso pesa contra o De Bruyne. Pode ser. Bom lembrar que a gente vai ter agora em setembro, acho que é setembro ou outubro, vai ter a decisão da Liga das Nações, né? Lá na Europa. E a Bélgica está numa semifinal com a Itália. Se o De Bruyne, de repente, conduzir a Bélgica para um título inédito, sendo uma liderança, ele pode entrar nessa briga aí, né? Acho que potencial ele tem, né? Não consigo imaginar mais ninguém assim. Tem gente falando. O craque da Euro, tudo indica, vai ser o Sterling, né, da Inglaterra, né? Mas eu acho que para ser melhor do mundo está distante, né, Marcelo? Verdade, é verdade. Essa coisa de melhor. Ter a obrigação de escolher um melhor é difícil, né? Até bem porque difícil, né? Até porque o Caio Paulista não. Mentira, tô de sacanagem, tô botando pilha. Tô botando pilha. Mas acho que é isso, Atino. Acho que temos uma hora aqui, acho que fechou. Tem alguma mensagem que você queira deixar aos seguidores? Até, isso é uma dúvida que eu fiquei, até para tirar aqui publicamente. Quantos vídeos são das Olimpíadas? Porque só eu já assisti para mais de uns 50, 70. Não, eu não sei até quanto que vai.
Já passou de 100. Eu não sei quantos que vão ser, não, porque ainda falta alguma coisinha, ainda falta algumas modalidades, mas eu acho que deve chegar aí uns 140, talvez, né? Não sei. 140, 150. Não, entendeu? É muita Mas informação, amigo. não, mas é importante para o nosso canal, para os nossos, né, espectadores se prepararem aí, né? Ainda vai ter muita coisa. Eu acho que durante as Olimpíadas vai ser interessante, porque você vai saber que aquela competição vai ter, você vai poder Sim, entrar ali para poder ter uma análise um pouco exatamente. Mais minuciosa e entender quem são os favoritos, quem são as forças, né? Enfim, é por aí. Então, falta pouca coisa agora, ainda estou devendo ainda, porque ainda não fechou a natação, que é o queridinho do Guto, né? O Guto adora natação, né? Então, em breve teremos os vídeos da natação também, né? Eu só soltei alguns que estão liberados já, as provas por equipes, né, de natação, mas as principais provas não estão. O Guto tá, eu sei que ele está ligado, está me cobrando isso, inclusive, né? Mas eu vou fazer em breve aí os da natação. Para fechar, falando de Olimpíadas, foi cancelado as torcidas, o público, não vai ter mais público nas Olimpíadas. O que você achou aí dessa atitude do Japão? Foi sábio? Eu não Já era sei. esperado? Eu não sei qual é a realidade do Japão, né? A gente de longe, a gente analisar isso, nós não somos médicos, né? Então é meio complicado. Eles decidiram isso, foi baseado em algum fato lá deles, que eles têm toda a fundamentação. Eu fico triste porque, assim, eu acho que perde muito, né? A Olimpíada já perderia muito em não ter... Porque o espírito da Olimpíada, e a gente viveu isso aqui no Rio de Janeiro, quando teve, é o encontro das raças, das etnias, das culturas, dos países, a gente ter nessa diversidade, né? Isso é a beleza da Olimpíada. É claro que tem o esporte, tem a competição, mas o encontro, né, dos povos, isso, né, a confraternização, isso é a coisa mais maravilhosa que tem na Olimpíada. Isso já estava descartado, porque só poderiam ser os residentes no Japão, né? O público não poderia ter estrangeiros. Então já tinha uma grande perda. Agora, sem público nem japonês, cara, realmente fica muito fria, né? A Olimpíada, eu acho que se desconfigura, se descaracteriza, e assim, infelizmente, vão fazer porque tem que fazer, tem a questão de patrocinador, transmissão, tem também a questão do ciclo olímpico, o interesse dos atletas também, precisam estar em forma, em competição. Esses atletas de alta competitividade não podem ficar sem participar das coisas, porque, né, enfim, a gente está vendo, brasileiro, a gente até hoje viu como é que tem jogadores brasileiros que ainda não estão no que já tiveram antes da Covid. Então, há uma perda muscular, ritmo de jogo. E a questão tecnológica do Japão poderia ser algo para suprir, né? Mas tão em cima assim, talvez fique um pouco difícil. Se fosse uma coisa mais planejada, talvez houvesse uma possibilidade aí de. A questão é assim, o Japão é um país muito sério, né? No Japão não tem gambiarra, né? Não tem, então pode, não pode, não pode. Eu acho que isso também ajuda. Ele é muito criterioso, é um país mais cuidadoso, vamos dizer assim, né, do que os latinos. Não vou nem falar só do Brasil, dos latinos como um todo, né? Eu acho que a gente tem uma visão, até dos ocidentais, vamos dizer. Eu acho que o oriental tem uma visão muito pragmática, objetiva nesse aspecto. Mas eu lamento muito, cara, porque assim, uma Olimpíada em que a gente tem toda a coisa do simbolismo nacional, a conquista de uma medalha, o hasteamento da bandeira, né, o hino executado. É uma coisa muito triste, uma competição sem público. Muito triste. A gente está vendo isso no futebol, mas numa Olimpíada eu acho que realmente é muito triste. Eu lamento, mas é o que temos, é o que temos. Pô, fui falar de Olimpíada agora no final da live, ficou esse climão agora, um momento triste. Acho que nesse momento triste vou aproveitar para encerrar. Um ótimo final de semana aí, Altino. Um ótimo final de semana a Fique todos. tranquilo. Estou triste. Agora fiquei triste, agora fiquei triste. Calma que o Fluminense vai vencer. Depois desse tropeço com o Ceará, vocês vão vencer. Fique tranquilo. É isso, Altino. Até breve. Vamos Até breve, Marcelo. falando e até já. Até já. Valeu. Forte abraço.